Geraldo, e sem antes, vamos cumprimentar aqui as pessoas que nos acompanham, em especial aqui o nosso decano, Salomão Filho, João Rodrigues, aqui do Goiás, nosso decano da Sociedade Goiana de Psiquiatria e nosso psiquiatra aqui mais tradicional. Essa é uma atividade, então, da Associação Médica de Goiás, junto com a Academia Goiana de Medicina, a Faculdade de Medicina do UFG, e Comissão Estadual de Emergência Médica séria em Goiás. Atividade de educação médica continuada no estado de Goiás, do Brasil. Hoje, recebendo, então, o doutor Antônio Geraldo da Silva, que é médico especialista em psiquiatria e presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. O doutor Jairo Belém Soares Ribeiro Júnior. O Jairo é também médico especialista em psiquiatria e membro do Conselho Regional de Medicina de Goiás. Remetendo, portanto, setembro ao Setembro Amarelo, e uma conotação importante relativa às condições do suicídio, né? De grande relevância para todos nós da área de saúde, né? Também como aspecto populacional. Vou passar a palavra, então, aqui ao doutor Antônio Geraldo, para que possa seguir com a nossa live. Lembrando que essa live, então, ela é feita aqui ao vivo e fica arquivado o material a consultas posteriores aí nos arquivos da Associação Médica de Goiás, Faculdade de Medicina do UFG, Academia e Serem Goiás. Obrigado pela presença, professor Antônio Geraldo e doutor Jairo Belém. Obrigado. Meu amigo, se o Jairo quiser iniciar primeiro, pode ficar à vontade, Jairo. Professor, então eu vou aceitar esse convite para iniciar essa live, agradecendo ao Dr. Valdemar pelo convite e agradecendo o doutor, saudando, na verdade, o Dr. Salomão Rodrigues Filho e ao Dr. Antônio Geraldo, ambos meus professores. O Dr. Antônio Geraldo talvez vai se lembrar, o Dr. Salomão com certeza se recorda bem, fui residente, né? Mas o Dr. Antônio Geraldo foi meu professor na graduação, alguém em quem me inspirei, alguém em que tive a honra de me espelhar. E conhecer também dois grandes psiquiatras da família, o doutor Carlos Figueiredo e a doutora Paula Fabrício Frois. São meus queridos amigos. E o doutor Salomão é autoridade mundial em STT, né, o nosso grande e eterno representante da classe médica e da classe psiquiátrica. Professor Antônio Geraldo, eu primeiro gostaria, então, de, cumprimentando a todos os presentes, não posso deixar de dizer que essa campanha e esse foco no suicídio é mérito do Dr. Antônio Geraldo. Em 2013, iniciou essa campanha, que hoje é uma das maiores campanhas do mundo, se não a maior, posso dizer com tranquilidade. Me corrija se estiver enganado, professor, mas que traz o foco para esse grande desafio da medicina. Eu vou iniciar apenas fazendo uma colocação, professor. Eu vou colocar o ponto de vista do médico, estudante que fui e residente que fui, e hoje clínico, psiquiatra que sou. Quando eu era médico estudante, sonhava em fazer a diferença na vida das pessoas. E era interessante porque muitas vezes na graduação os colegas falavam para a gente assim: poxa, mas você quer ser psiquiatra? E já me inspirado no senhor, queria ser psiquiatra. Gostei da disposição da disciplina e se tornou um sonho que realizei lá na frente. Mas falavam: você não vai fazer diferença na vida de ninguém. Pouco você faz como psiquiatra. Tinham aquela ideia da psicanálise, né? Achava que colocava o paciente deitado num divã e ia conversar com a pessoa. Até o estudante de medicina tinha esse conceito errôneo. Depois, como médico residente, fomos perceber a diferença que o médico psiquiatra faz na vida das pessoas, trabalhando ali nas emergências, diuturnamente, observando a gravidade das enfermidades mentais que levam à morte prematura de muitas pessoas através do suicídio. E depois, como médico profissional, psiquiatra, fui observar que realmente fazemos a diferença.
E essa campanha me pegou já no começo da minha carreira, em 2013, quando terminei a residência. E a gente percebe quanta diferença faz uma campanha nesse sentido. A visibilidade que trouxe para o assunto e a oportunidade que traz para os médicos fazerem a diferença na vida das pessoas, quebrando a principal, talvez, barreira, que é o preconceito, o tabu que existe ao redor deste assunto, envolve todos os profissionais que lidam com isso e principalmente o paciente que tem esse tipo de problema. De forma que a minha primeira intervenção, professor, minha abertura é de agradecimento. Obrigado por ter criado algo tão relevante para a nossa humanidade. Isso não é um legado para Goiás, para o Distrito Federal, nem para o Brasil, é para o mundo. Obrigado, meu amigo. Sigo agora, Jair? Por favor, professor, eu deixo à vontade que agora sim. Eu gostaria que o senhor, se pudesse seguir e trazer para a gente o estado da arte aí no combate ao suicídio no mundo, né? As informações, por favor. Vamos lá. Bom, obrigado pelo convite ao meu amigo, nosso grande conselheiro federal, presidente da Valdemar, nosso eterno presidente aí, pelo trabalho excepcional que faz. Muito bom, Jair, eu tenho orgulho de ter sido seu professor e poder ser seu amigo, isso para mim é muito bom, apesar dos longos anos que nem nos vemos, né? Mas está tudo certo. Vamos seguir em frente, que a vida nos ajuda e ajudará sempre. Importante ressaltar a todos aqui, nós estamos fazendo essa live pela Associação Médica de Goiás, e aí eu vou fazer uma passagem também pela questão da saúde do médico, para poder mostrar o quanto nós temos de pontos importantes também com a saúde do médico e que merece todo o cuidado. Quando em 2013 eu consegui trazer para o Brasil essa campanha, a campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, e é apenas esse o nome, não tem nada mais além do que isso no nome dessa campanha, eu fiquei muito feliz por poder ajudar um número enorme de pessoas que vivem pensando sobre esse tema, tendo essa ideia, em função de estar comprometido com alguma doença mental, e essa doença mental que leva a esse estreitamento cognitivo, e a pessoa pensa que a única saída, que a única possibilidade que tem para ela é autodetermínio, é tirar sua própria vida. E claro que isso é fruto de estar, naquele momento, padecendo de uma doença mental. A pessoa só tem esse tipo de pensamento porque padece de uma doença mental. E hoje, Jairo, a gente tem a honra de ser a maior campanha anti-suicídio do mundo e ser a maior campanha anti-estigma do mundo. Nós não temos nada igual em nenhum outro país do mundo. Em 2014, o Conselho Federal de Medicina entrou nessa campanha, o que foi extremamente importante que acontecesse, e aí deu rumos bem diferentes a partir de então. Em função de que, com a adesão do Conselho Federal de Medicina, nós tivemos a oportunidade, então, de estender para toda a comunidade médica, além da comunidade não médica. Bom, em 2015, algumas instituições passaram a participar e entrar nessa campanha, e até em algum momento pensamos que isso seria interessante, mas, como tudo tem seus efeitos colaterais, nós acabamos ficando apenas o Conselho Federal de Medicina, porque nós tivemos alguns efeitos colaterais com a adesão de algumas instituições que se arvoraram em dizer que faziam prevenção de suicídio e, na verdade, não fazem nada de prevenção de suicídio, não tem demonstração nenhuma de sua eficácia nem de sua eficiência em relação à prevenção do suicídio. A prevenção do suicídio é algo que é
importante ser feito com ação multifatorial. Mas o risco e o efeito colateral que nós temos é que as pessoas começam a dizer que conhecem sobre suicidologia. E, às vezes, até psiquiatras têm dificuldades para lidar com esse tema. Médicos, então, têm grande dificuldade e nós precisamos, efetivamente, ensinar mais sobre suicidologia para que a gente possa ter resultado. O efeito colateral importante, por exemplo, é que no Brasil nós não temos nenhum sistema via telefone que funcione para poder fazer prevenção de suicídio e que possa ajudar efetivamente também na atenção para as pessoas que têm o suicídio, no atendimento de pessoas que estão com ideias de suicídio, que têm doenças mentais e têm ideia de suicídio. Até porque o que nós temos aqui hoje não são ligações gravadas, as ligações não são gravadas, não há identificação de quem atende nem de quem é atendido. Se uma ligação telefônica cai, você não consegue alcançar a pessoa de volta, então, portanto, você não sabe com quem você estava falando e perde a continuidade de tratamento. E, nesse caso, no nosso caso, nós não podemos não ter identificação e não saber com quem estamos falando ou o que estamos tratando. Por isso que consultórios de rua, por exemplo, na nossa área, na psiquiatria, é funcional, porque é necessário e completamente importante que haja identificação. É muito importante que as pessoas possam saber com quem está falando, quem o está atendendo, inclusive se tem RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialistas, se realmente é um psiquiatra, pode ser um médico não psiquiatra, e às vezes a pessoa dizendo que atende em psiquiatria, que atende em saúde mental. Isso eu quero até corrigir, porque ninguém atende em saúde mental, ninguém atende saúde mental, porque saúde não precisa de atendimento médico. O que precisa de atendimento médico são as pessoas que padecem de doença mental. Então, essa é uma terminologia que criticamos veementemente, porque as pessoas ficam lá, atendimento em saúde mental. Não existe atendimento em saúde mental. Atendimento é para as pessoas que padecem de doenças mentais. Nós fazemos promoção da saúde mental, nós fazemos prevenção da saúde mental, né? Prevenção da doença mental, repetindo, promoção da saúde mental, prevenção da doença mental e atendimento às pessoas que padecem de doenças mentais. Tudo bem aí que o CID usa esse nome de transtornos mentais, nome errado, porque transtorno é confusão, é encrenca, é briga de rua, é briga de estádio, isso são transtornos que estão acontecendo. Doença não, doença é algo que nós tratamos, que é uma síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas, é diferentemente também do que chamam de sofrimento psíquico. E aí eu costumo brincar que sofrimento psíquico é quando seu time perde, isso todo mundo tem, é inerente ao ser humano, mas tratar doentes mentais é muito diferente. E é por isso que os nossos governos erram, porque eles preparam políticas públicas para atender pessoas na área de saúde mental. E não é isso que tem que atender, nós temos que atender as pessoas que padecem de doenças mentais, e são doenças, não tem nada a ver com sofrimento psíquico. O sofrimento psíquico todo mundo tem ou pode ter em algum momento da vida, mas atender doentes mentais é completamente diferente e eles só fazem ações para atender pessoas que sofrem, que têm sofrimento mental. Bom, é importante entender, e aqui eu vou projetar para poder falar um pouquinho sobre os meus conflitos de interesse, é importante entender que tratar de doença mental exige uma autoespecialização. Isso não é algo em que você simplesmente diz assim, é solto, qualquer um pode fazer. Não é assim que funciona. Nós precisamos que os não psiquiatras aprendam sobre isso, mas não é isso que nós queremos que a população ache que tem condições de fazer e comece a tentar fazer orientação sobre suicidologia, porque não tem capacidade nenhuma para isso. Isso é alta performance.
Psiquiatria é altíssima especialização. Isso é como você pode comparar isso a um transplante cardíaco, a um transplante de fígado, porque é altíssima especialização. Aqui estão meus conflitos de interesse, sou presidente da BP, Associação Brasileira de Psiquiatria, sou professor convidado da Faculdade Paulista de Ciências da Saúde, membro do Comitê Permanente de Sessões Científicas da Associação Mundial de Psiquiatria, criador e coordenador da campanha Setembro Amarelo, também da campanha Crack que é Crack não usa crack e da campanha contra o bullying, que é uma parceria com o Conselho Federal de Medicina, e todos esses itens abaixo, e nenhum deles me paga sequer R$1, não tem ganho financeiro com nenhuma dessas atividades, obrigações, nada disso. Também quero dizer que não tem nenhum vínculo com a indústria de equipamentos, com a indústria de medicamentos, com a indústria do álcool, com a indústria do fumo, com a indústria da maconha, que se arvora em dizer aí que trata doenças mentais, e nenhuma doença mental é tratada pela chamada indústria da maconha, nem pelos canabinoides, nada disso, nenhum deles. E trata apenas 3 doenças da neurologia, canabinoide THC, numa situação específica, 3 doenças da neurologia, e não é de primeira escolha, é de última escolha quando não se há nada mais a fazer. A indústria da maconha hoje ganha muito dinheiro dizendo por aí que trata de unha encravada a queda de cabelo, e nós sabemos que não é verdade, não serve para nada na psiquiatria, e serve para essas 3 doenças da neurologia, que são 2: epilepsia, Lennox-Gastaut e Dravet, e esclerose tuberosa. E a indústria das bets, que tem matado absurdamente pessoas por aí por suicídio, por entrar nessa condição aí de um envolvimento com as bets, as pessoas acham que ganha das bets e ninguém ganha das bets. Ninguém quebra a banca. O suicídio continua sendo uma das causas de mortes, principais causas de morte em todo mundo. É assustador. É assustador você imaginar que entre 15 e 29 anos a terceira causa de morte seja por suicídio. Nós temos milhares de causas de morte. Por que a terceira causa de morte é por suicídio? É absurdo. É gravíssimo isso. Você imaginar que crianças abaixo de 14 anos de idade está aí entre as 7 primeiras causas de morte é absurdo. O dia que as pessoas imaginam que crianças nessa faixa etária suicidam, mas suicidam, e a doença mental existe mesmo em bebês, mesmo em crianças, mesmo em adolescentes, até a vida adulta, até idoso, não escolhe idade para acometer e para ter adoecimento e levar sequência gravíssima, que é essa, que é a perda da vida. O suicídio é real, o risco é real, apesar de atender as classes menos abastadas, de todas as categorias profissionais, inclusive a categoria médica, ela tem um índice maior de suicídio do que as outras categorias profissionais, e a classe mais atingida é a classe baixa. Mas não deixa de existir na classe média e tampouco na classe alta. Para ter uma ideia, 73% dos suicídios acontecem nos países de baixa ou média renda, sendo a terceira causa de morte entre 15 a 29 anos, o que é um absurdo sem tamanho. Isso acontece por quê? Porque as pessoas não têm acesso ao tratamento. Nós não temos sistema ambulatorial de atendimento na área de psiquiatria, o que é grave, gravíssimo. Por quê? Porque o Estado é preconceituoso e criou um único sistema de atendimento, que é o chamado capcêntrico, que não existe em nenhum outro lugar do mundo, é apenas no Brasil, e esse sistema é parte de um todo, e ele virou todo e não parte. Isso é um problema. O CAPS seria um meio e não um fim. E hoje os CAPS funcionam como um fim e, na verdade, seria um meio para aqueles que têm aí 1% da população que tem quadros de psicose grave, esquizofrenias, e que precisariam ali ter atendimento e acompanhamento durante o dia todo num CAPS. O que funciona é o sistema privado, por exemplo, que é o sistema ambulatorial. A pessoa marca uma consulta, vai lá, é atendida e vai embora para casa, vai trabalhar, vai estudar, faz sua psicoterapia ou não, conforme tem necessidade ou não,
faço suas sessões de fonoaudiologia ou não, conforme tem necessidade ou não, faço seu atendimento em nutrição, porque se tiver um transtorno alimentar, por exemplo, e vai tocar sua vida normalmente. Nós não temos sistema ambulatorial. Por quê? Porque o que temos é para menos de 80 ambulatórios no Brasil, o que é muito pouco. Muitíssimo pouco, não atenderia Minas Gerais, não atenderia... Acho que não atenderia nem o estado de Goiás, já que nós estamos falando da Associação Médica de Goiás aqui. As taxas de suicídio no mundo têm diminuído, nas Américas têm aumentado, o que é muito ruim e que a gente vê, por motivos diferentes, esse aumento nos países. Eu fui presidente da Associação Psiquiátrica da América Latina, tive a chance de passar em todos os países da América Latina e ver que as condições de atendimento, as condições públicas de saúde são muito ruins, as condições de atendimento do sistema privado é bom. Portanto, a gente tem os mesmos profissionais de altíssima competência no sistema privado que trabalham no sistema público, mas isso não acontece com a mesma qualidade, com a mesma competência, por causa de quê? Falta de gestão, falta de sistema público de saúde para poder atender as pessoas com qualidade, assim como deveria ser atendido a todos. Todos deveriam ter acesso ao melhor tratamento. Bom, no Brasil, nós temos um número cada vez mais crescente de aumento das taxas de suicídio. Por quê? Porque não fazemos nada e as condições do país permanecem as mesmas, ou piorando. E essa instabilidade, essa migração de classe social para baixo, a pessoa está na classe média, cai para a classe média baixa, está na classe média, e aí vai caindo, claro, na classe alta e classe média alta. Nós precisamos mudar isso, nós precisamos alterar isso, e para alterar isso a gente precisa mudar o sistema de saúde pública que nós temos no Brasil para entender o que acontece. Mas vamos tentar para melhorar o que acontece. Para a gente ter ideia, para trabalhar em prevenção e como atuar, nós temos que entender que o suicídio é um fenômeno multifatorial e complexo. Se é multifatorial e é complexo, vamos entender essa complexidade. Nós temos, por exemplo, situações que podem ser alteradas, são os determinantes sociais. Nós estamos falando aqui de quê? Desigualdade social, de falta de acesso à saúde, de baixa escolaridade, de disparidades raciais e étnicas. Infelizmente, até hoje, o preconceito racial influencia muito, e as pressões ocupacionais. E aqui nós estamos falando de burnout, por exemplo, e que depois a gente pode voltar especificamente no assunto burnout aí, porque não é um assunto fácil para tratar aqui agora e rapidamente no contexto dessa aula, mas pode ser fruto para uma outra aula depois. As pressões ocupacionais hoje são terríveis. Na categoria médica, então, são piores ainda. Para poder termos uma condição de vida razoável, uma vez que, por exemplo, se você é um promotor, tem um plano de carreira de cargos e salários, e você ganha muito bem tendo apenas um emprego e estando envolvido no trabalho apenas no período da tarde, por exemplo, todos os dias, no horário do período vespertino. Nós precisamos trabalhar de manhã, tarde, noite e de madrugada, em 3, 4 empregos, 5 empregos, para poder ter o mesmo ganho que tem um promotor, que tem um juiz. Por quê? Porque nós não temos plano de carreira de cargos e salários. E temos fatores individuais. Este é diferente. Esse aqui, as políticas públicas não vão atingir de forma direta e que nós temos que cuidar dele. Então, se a pessoa, por exemplo, tem algum tipo de doença mental, se ela tem algum tipo de doença mental, ela tem uma questão multifatorial aí, parte da questão multifatorial aí, que é muito importante, que é cuidar, que é tratar das doenças mentais. E aqui cabe dizer que nós não temos sequer, repito, sequer um psicotrópico na rede de farmácias populares. O que é um absurdo. Nós não temos. Você faz o diagnóstico, manda o paciente procurar a farmácia para poder obter a medicação, raramente obtém nas farmácias do sistema municipal, pior ainda no estadual e pior ainda no próprio sistema federal. O governo federal não colocou nenhum psicotrópico na farmácia popular.
Você tem, até fralda você tem, absorvente, mas medicamentos para tratar as doenças mentais, que são as doenças que mais afastam do trabalho, que mais levam ao absenteísmo. Nós não temos na farmácia popular medicação para tratar as doenças. Outros fatores individuais são traumas. Os traumas têm importância muito grande, e aqui é extremamente importante que nossa anamnese, na nossa entrevista psiquiátrica, nós tenhamos sempre a colheita de dados sobre abuso sexual na infância. Isso aí é muito importante para o resultado futuro nessas pessoas. Acaba aparecendo doenças mentais importantes em função de ter sido abusado na infância. Doenças graves também são consideradas como fatores individuais importantes. Abuso de substância, que álcool e outras drogas, que pega aí cerca de 23% daqueles que se suicidam, e a violência. Violência que nós não temos praticamente nada para poder mudar esse contexto aí nas nossas questões sociais que nós não temos ainda. Bom, então, o que faz a diferença entre a decisão de vida e morte não é só a presença de fatores de risco. Muitas pessoas têm tudo isso, têm todos esses fatores de risco, mas não tentam tirar a própria vida. Então, esses fatores interagem de forma distinta entre indivíduos e contextos culturais, por isso a prevenção do suicídio exige intervenções baseadas em evidências, participação de múltiplos atores, financiamento sustentável e avaliação contínua feita por profissionais. Aí a gente precisa fazer estratégias de prevenção, como limitar o acesso a meios letais, incentivar a cobertura responsável da mídia, que às vezes a mídia glamoriza muito, desenvolver habilidades socioemocionais e identificar riscos precocemente. Ainda assim, são necessárias ações estratégicas mais bem organizadas e maior mobilização. Resumindo aqui o que diz a OMS, então limitar acesso aos meios letais. Por isso é importantíssimo ter as medicações controladas, sob controle, porque são medicações que colocam em risco a pessoa se usado de forma inadequada. Se usado de forma adequada, salva vidas. Mas se usado de forma inadequada, realmente leva à perda da vida. Uma cobertura responsável pela imprensa, temos feito isso constantemente, que é treinar, criar manuais para os profissionais de imprensa, no sentido de levar a eles conhecimento para abordar isso de forma adequada. Fomentar habilidades socioemocionais, isso é extremamente importante no seu meio social, não quebrar o vínculo com o seu meio social. Identificar e tratar pessoas com comportamentos suicidas, o que é de extrema importância. Nós temos basicamente nada em relação a tudo isso que eu disse que seja feito pelo governo federal. A redução do acesso a meios letais seria através de política de controle de armas. Esse controle de armas ele seria no sentido de que pessoas que padecem de doenças mentais não tivessem acesso a armas. Isso aí é importante. É claro que nós falando mesmo aqui entre policiais, as Forças Armadas como um todo, a gente precisa que a pessoa não tenha nenhum tipo de doença mental. Tá? E essa mesma coisa ser feita com regulação de pesticidas e medicamentos. Isso não é restringir 100%. Isso é fazer política de controle. Controle não é restrição de 100%, até porque isso não funciona, porque nós sabemos que quem não poderia ter acesso acaba tendo. A gente precisaria ter o acesso regulado de forma adequada. Capacitação de profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, eles entram no sistema de saúde e nunca mais precisam fazer nenhuma formação, não precisa fazer nenhuma atualização, isso é grave, e nada é feito no SUS de formação ou de informação para as pessoas que ali trabalham. Importante fazermos intervenções escolares, como política de promoção da saúde mental, habilidades socioemocionais e combate ao bullying. Só para vocês terem ideia, 50% das doenças mentais aparecem nas pessoas antes dos 18 anos de idade. Vou repetir, 50% das doenças mentais aparecem nas pessoas antes
dos 18 anos de idade. A gente precisa ter uma comunicação responsável pela mídia, é a questão de evitar aí o sensacionalismo, por causa do efeito de imitação, que é o efeito Veda. Esse efeito a gente precisa realmente evitar e muito. Precisamos cuidar da questão do estigma, que esse é realmente o problema maior quando o assunto é prevenção. Por quê? Porque as pessoas não procuram o psiquiatra, né? Porque acham que o psiquiatra é médico de doido, ou que o psiquiatra é meio doido. Nós, psiquiatras mesmo, sofremos preconceito com isso, né? Inúmeras vezes já cheguei em alguns lugares e as pessoas falaram assim: não vamos falar muito não, senão o Antônio Geraldo vai ficar nos avaliando. Isso não é real, não funciona assim, isso é só preconceito que as pessoas têm em relação a nós, psiquiatras, né? Uma situação até desagradável. O que o Jairo falou, isso acontecia, mudamos esse conceito de que médico psiquiatra era o patinho feio, né, que era a especialidade última a ser escolhida. Hoje nós somos primeiro lugar no ENARE, Temos aí a revista que está entre sempre a primeira ou segunda melhor revista de todas as áreas da ciência no Brasil. Então, mudamos completamente de posição. Nosso congresso é o segundo maior congresso de psiquiatria do mundo e a qualidade de nossas publicações científicas, elas são realmente altíssimas. Temos grandes cientistas hoje trabalhando com a psiquiatria e fazendo resultados cada vez melhores para nossos pacientes. Cerca de 50% a 60% das pessoas suicidadas nunca se consultaram com um profissional que trabalha na área de psiquiatria ao longo da vida, então isso inclui os psiquiatras mais intensamente, mas outros profissionais também que trabalham na nossa área e que nunca as pessoas tiveram acesso a estes profissionais. Cerca de 97% daqueles que suicidam porque têm algum tipo de doença mental, e entre essas doenças mentais nós temos aí depressão, transtorno de humor bipolar, essas duas juntas perfazem aí cerca de 37% das pessoas que suicidaram, uso e abuso de substância, álcool e outras drogas, 22% a 23% daqueles que suicidaram ou que suicidam, esquizofrenia, cerca de 10% a 11%, transtorno de personalidade também entre 9% a 11%, e outras doenças que somando dando um total aí de 96,8% daqueles que suicidaram. Os fatores que podem proteger contra o suicídio, entre eles estão autoestima elevada, bom suporte familiar e laços sociais bem estabelecidos, religiosidade e razão para viver, são fatores de proteção, ausência de doença mental, estar empregado, ter crianças em casa e senso de responsabilidade com a família, gravidez desejada é planejada e boa adaptabilidade à vida, às situações da vida, que as pessoas chamam de resiliência. Eu não gosto de usar o nome resiliência, porque resiliência é o nome da metalurgia, que diz respeito aos metais. Eu ponho porque é o mais conhecido, mas o nome correto é adaptabilidade, a capacidade que você tem de adaptar-se às novas situações de vida. Os grupos vulneráveis, aí a gente tem os idosos, que têm um risco aumentado associado ao isolamento, doenças crônicas, perda de autonomia e luto, métodos letais mais frequentes elevam a letalidade das tentativas nessa faixa, destacam-se a maioria de taxa de suicídio entre homens da faixa etária, homens suicidam mais que mulheres, mulheres tentam mais suicídios do que homens, mas homens usam meios mais letais, por isso homens suicidam mais. A diferença está apenas em algumas categorias profissionais, entre elas a categoria médica, sendo que médicas suicidam mais do que médico. É importante, então, a gente trabalhar pensando nesses grupos que suicidam mais, aqui no caso do grupo das minorias, como LGBTQIA+, povos indígenas, eles acabam suicidando mais. Isso a gente precisa, então, ter políticas públicas específicas para essa área, e grupos mais vulneráveis que a gente tem que cuidar
e que estão mais sujeitos aí às doenças mentais. Aqui eu uso, no segundo momento, aí, a palavra sofrimento psíquico, que são dados brasileiros e internacionais indicam taxas relevantes de sofrimento psíquico e ideação suicida em profissionais de saúde. Sofrimento psíquico aqui está certo, que é o sentido de sofrer mesmo pelas situações do dia a dia, sofre porque vê pessoas que não conseguem ter acesso ao tratamento, sofre porque vê pessoas que fazem uma prescrição e não vai encontrar o medicamento na farmácia popular, sofre porque o salário é baixo, sofre porque tem que ficar pulando de um lugar para outro sem tempo de tomar café da manhã, de almoçar ou de jantar, sofre porque não consegue estar ligado à saúde, à família. E aqui, ainda mais, aí também vem os transtornos mentais, que eu não gosto de usar esse nome, mas acaba tendo que usar por causa do CID, né? As doenças mentais, que também abre mais um leque para médicos e enfermeiros nas questões ligadas a ambientes hospitalares, por causa do tipo de trabalho, do tipo de envolvimento que tem. Depressão e ansiedade entre médicos é maior do que a população em geral, e isso em todo mundo. Nós temos um quadro muito maior de depressão e ansiedade nessa população. Isso faz com que as pessoas tenham tendência maior a tentar o suicídio e a também ter o óbito por suicídio. Importante dizer aqui que nós temos muito estigma, e aí a gente acaba criando um muro e criando barreiras para a questão de tratar-se adequadamente. O estigma, ele pega tanto do aspecto social, quando as pessoas começam a falar daqueles que têm doenças mentais e dizer que estas pessoas são inferiores, que essas pessoas não conseguem ter a mesma capacidade de produção que a população em geral tem, dizer que essas pessoas são diferentes do ponto de vista negativo, e o estigma estrutural, esse é do Estado. O próprio Estado coloca nos seus editais que a pessoa vai ter que fazer exame psicotécnico e passar no exame psicotécnico. Se tiver indícios de doença mental, não serão contratadas. O próprio Estado cria um serviço chamado CAPS, que não pode ser na área hospitalar, pasmem, não podem ser na área hospitalar, devem ser isolados, separados e não tendo nenhuma outra especialidade trabalhando conjuntamente ali. Por quê? Por puro preconceito, por estigma estrutural do próprio Estado, onde não coloca a equipe de saúde mental, não colocam o psiquiatra no pronto-socorro, mesmo tendo altíssimos índices de atendimento de emergência psiquiátrica nos pronto-socorros, não coloca no sistema ambulatorial, junto com o ginecologista, junto com o clínico, não coloca junto com o pessoal da medicina de família e comunidade, mesmo sabendo que o atendimento em psiquiatria é necessário e de altíssima prevalência neste meio, neste sistema ambulatorial. Por quê? Por estigma estrutural. Criou um CAPS ali ao lado, que não é ambulatorial, que é um local de passagem, que seria para ficar um tempo lá e sair, e as pessoas acabam morando nesses CAPs, passando 10, 15, 20 anos tratando nesses CAPs, o que não foi feito para isso, até porque um CAPS atinge no máximo 200, 300 pessoas de atendimento. E a pessoa tem que ir para lá 8 horas da manhã e sair 5 da tarde. Quantos de vocês que estão aqui assistindo que têm condição de levar num CAPS um familiar todo dia às 8 horas da manhã e buscar às 5 da tarde? A pessoa precisa melhorar e voltar para viver em comunidade. Então, o estigma estrutural é grande. Não fornece medicamentos nas farmácias do Estado, não fornece medicamento nas farmácias populares, manda criar um serviço em separado para não misturar os doentes mentais com os doentes de outras áreas, o que é absurdo, né? E aí o que leva? Leva ao autoestigma. O que é autoestigma? É o estigma que o doente tem sobre si mesmo, por se achar inferior, por se achar tratado de forma diferenciada, por se achar destratado, né? É um absurdo o que fazem com os nossos doentes mentais. A chance de cuidar-se pelo Estado é mínima. Por quê? Porque o preconceito estrutural, o estigma estrutural, gera esse autoestigma e as pessoas não procuram tratamento,
o que leva a ter um estreitamento cognitivo, achar que a única saída é o suicídio e que acaba levando essas pessoas à morte. O suicídio não é escolha, mas resultado de doenças tratáveis somadas a fatores sociais. O que a gente precisa fazer é ter tratamento para essas pessoas. É importante detectar precocemente, é importante acolher sem julgamento, é importante atuar em rede para integrar as políticas públicas. Isso é muito importante. Cuidar também de quem cuida, porque os profissionais acabam adoecendo e acabam tendo óbito por suicídio, e falar desse assunto com responsabilidade, muita responsabilidade. Nós estamos cheios de palestrantes aí, eu morro de rir dessa palavra palestrantes, que a pessoa se diz palestrante. Quando é no inverno, ele palestra sobre o frio, e as doenças do frio, não são médicos. Quando é na primavera, vai falar do pólen, vai palestrar sobre a primavera e as doenças inerentes a essa estação do ano. E no verão, então, todos viram dermatologistas para poderem falar do filtro solar e todas as doenças outras também que envolvem o período do verão. Ora, eu nunca vi uma área ser invadida tanto quanto a área da medicina. É absurdo o que tem de palpiteiro chamado de palestrantes. E aqui eu paro para fazer um adendo, onde a gente encontra jornalistas, por exemplo, porque tiveram depressão, começam a ser palestrantes sobre depressão. Agora sim, né? Eu nunca fiz e não vou fazer, porque eu sou contra. A pessoa tem um infarto agudo do miocárdio, eu nunca vou ter, porque eu sou contra ter isso, e faz ali uma ponte safena, eu vou virar especialista em ponte safena. Especialista em infarto agudo do miocárdio. Isso é uma palhaçada, né? Eu sou psiquiatra, não sou especialista em cardiologia para poder ser especialista nessa área. Mas hoje no Brasil a gente está cheio de palestrante que é especialista em tudo, tudo. E aí se arvora, ainda criam palestrantes de especialista do último segundo, porque a imprensa sai no meio da rua entrevistando um ou outro. O que você acha sobre a depressão? Ah, o que você acha sobre a esclerose múltipla? A pessoa não sabe nem que diabo é isso, mas tem a pergunta lá, porque os jornalistas querem desfazer da categoria médica, achando que todo mundo pode falar sobre isso. Ao ponto de, tradicionalmente, médico ser chamado de doutor, mas jornalista se nega a chamar médico de doutor. Isso é um direito por lei, ainda de lei de 1860 e poucos, que deu o direito a médico e advogado de serem chamados de lei. Eu não estou nem falando que isso é importante, que deve ser só a nós que temos doutorado ou que temos pós-doutorado, que seja importante, mas isso é uma maneira de você quebrar tudo que é importante para uma profissão, né, diminuindo o valor da profissão. Então, nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso. É proibido falar sobre suicídio na mídia, nas redes sociais, etc. Teoricamente, é proibido falar por falar. Isso é proibido. É proibido noticiar por noticiar. Por quê? Porque você vai aumentar os índices, fazer o efeito Vedder. Agora, se você falar de forma responsável, para poder fazer o efeito Papageno, é outra história. É completamente diferente. O efeito Vedder vem em função de um livro escrito pelo Goethe e que depois a pessoa, o protagonista morre no final, e aqui naquela época, 1774, 74, teve um aumento de suicídio após a leitura desse livro. Mozart fez uma ópera, A Flauta Mágica, em que as pessoas ajudavam, os amigos atuavam para tirar da cabeça de um amigo a ideia de suicídio, mostrando para ele um monte de coisa da vida que poderia fazer para poder evitar aquilo, e cuidando dessa pessoa que estava naquele momento doente, e isso fez com que a pessoa não suicidasse. E com isso houve um efeito pós essa ópera Flauta Mágica, Mozart, que foi um efeito de diminuição do suicídio, e foi o chamado, então, efeito Papageno. Essa ópera foi feita pelo Mozart exatamente para contrapor o efeito Vedder que tinha gerado o livro do Goethe. O efeito Vedder é isso aí, o nome vem do romance, Os Sofrimentos do Jovem Vedder,
e refere-se ao aumento de suicídio após a divulgação sensacionalista ou detalhada de casos na mídia. O efeito Papageno, que vem exatamente pela ópera Flauta Mágica, que é de 1791, e refere-se ao impacto positivo na mídia ao apresentar histórias de superação e maneiras de lidar com a crise. Olha que legal, nós estamos aprendendo ainda até hoje com peças de 1774, que era um livro, e a outra peça, que é uma ópera, de 1791. Dois gênios, né? O Gold e o Mozart. A prevenção do suicídio é mais eficaz quando é colaborativa, culturalmente informada e aborda tanto a saúde mental quanto seus determinantes sociais. E que fale adequadamente sobre as doenças mentais e que alerta adequadamente sobre as doenças mentais e como as identificar precocemente. E como identificar precocemente doenças mentais? É quando a pessoa tem mudanças de comportamento e que essas mudanças de comportamento levam a perdas. Se você tem perdas, você tem doença. Por quê? Porque a mudança de comportamento comprometeu e você está adoecido. Isso aqui é a iluminação que nós fizemos esse ano, a pedido da BP, para lembrar da campanha Setembro Amarelo, e eu volto a dizer aqui, apesar de que virou lei agora, a 15.199 de 2025, essa nova lei, essa lei foi promulgada agora, dia 8 de setembro, onde cria o Dia Nacional de Prevenção ao Suicídio. Não tem nada de... Algumas pessoas acrescentam na vida, e valorização da vida. É claro que todos valorizam a vida, só que quando estão com doença mental, você tem ali todo aquele encurtamento da visão, né? Você enxerga em túnel, achando que o suicídio é a única saída, e não é saída para ninguém. Tem que tratar-se, tem que cuidar-se adequadamente. Então, dia 10 de setembro entrou dentro das datas do calendário nacional, que chamam de datas comemorativas. Ninguém comemora o Setembro Amarelo, ninguém comemora aumento dos índices de suicídio. Na verdade, a gente concentra esforços nesta data para falar deste assunto de forma responsável, de forma coerente, para que nós possamos ter uma diminuição dos índices de suicídio. Essa aqui é uma matéria que foi feita muito boa, ensinando sobre como abordar o tema. A matéria aí, desse caso, é muito boa você ter esse tipo de matéria. Aqui é a capa de uma cartilha que fizemos para os veículos de comunicação do país. Quem precisar ou quem quiser essa carta, é só mandar um toque para mim, aí através do meu celular, que esse celular é meu, pessoal, privado, ou me chamar no Instagram, no @AntônioGeraldo, eu posso mandar essa cartilha para a pessoa, para aprender a abordar nas suas mídias sociais, para não falar besteira, porque senão a gente pode levar as pessoas à morte. Então, deixar 1 minuto para as pessoas verem aí meu número, que é esse, 61 de Brasília, 98414-8583, é o meu pessoal. Vejo pouco, porque meu tempo anda bem complicado com essa campanha Setembro Amarelo, inclusive fazendo palestras aos domingos, porque o tempo não para e nós também não paramos. Então tem que ser de 4 da manhã à meia-noite, o tempo inteiro, para as coisas poderem seguir adequadamente. É o que eu tinha para passar para vocês. Estou aqui à disposição, às ordens, para poder responder a quaisquer questões que eu possa ajudar. E aí eu volto a palavra ao meu amigo Jairo Belém. Ô, Jairo, você não fala desse negócio que eu fui seu aluno, não, senão o povo vai achar que eu sou um pouco idoso. Doutor Geraldo, o senhor é jovem já há mais tempo do que eu, é claro. Mas continua jovem, continua essa mente brilhante que a gente admira desde sempre. Doutor Geraldo, eu quero abrir aqui as perguntas, se o senhor me permite, e os colegas que nos acompanham também, vou estar aberto para perguntas, mas eu quero colocar uma coisa aqui dois temas extremamente importantes que eu vejo o senhor abordando sempre. Mas tem um ponto extremamente necessário e candente na nossa sociedade hoje, e o que o senhor já abordou, que é a legalização das drogas. Em 2023,
houve um debate no Congresso Nacional e um discurso histórico foi feito pelo professor Antônio Geraldo na tribuna do Congresso. E esse discurso chamou atenção, acredito que do Brasil todo, não só da população médica, mas da população em geral, veementemente contra a liberação de drogas. E nesse discurso, o senhor usou uma palavra, não me recordo, mas em outras palavras, o senhor alertou para um desastre iminente, a criação de um país de pessoas doentes, né? Se houvesse essa liberação. Então, Geraldo, eu gostaria de saber em que pé que anda isso hoje em dia e qual a influência das drogas, do uso de drogas, na incidência do suicídio. Como é que o senhor vê isso? Jairo, isso é o seguinte, aquele discurso no Senado, ele me gerou uma situação muito específica aí, porque o STF estava votando, praticamente definindo a liberação das drogas no Brasil naquele momento. Isso é grave, porque ninguém era mais, ou era preso mais, porque portava droga. Pessoas, porque era dependente de droga. As pessoas eram presas porque estavam traficando drogas. O que o STF fez? Ele foi regularizar o microtráfico. Só isso. O pequeno tráfico foi legalizado. E eu denunciei isso, que o STF estava legalizando o pequeno tráfico. Isso me gerou problemas com a justiça e tive graves ameaças em relação a esse tipo de coisa, a ponto de ter que retirar algumas coisas das mídias sociais da BP, sob pena de ser preso. Mas eu continuo falando e vou continuar falando, porque é uma verdade, é uma questão de saúde pública, e eu sou médico. Eu tenho que falar isso enquanto médico, isso está dentro do nosso juramento, está dentro do nosso código de ética, nosso conselheiro federal Valdemar está aí, sabe disso, que é importante, o médico tem que ter esse papel. E as drogas são um grande fator, são grandes fatores desencadeadores de doenças mentais. Então, assim, hoje, comprovadamente, foi feito estudos onde foi investigado quase 16 mil prontuários de pessoas que tinham tido óbito por suicídio e estava nos prontuários dessas pessoas que elas faziam uso ou abuso de álcool e outras drogas, dando um percentual de 23%, praticamente 23%, 22,7%. Dessas pessoas que tinham tido óbito por suicídio, elas tinham, dentro do prontuário, história de uso e abuso de álcool e outras drogas. Isso é muito grave. Porque, na verdade, você está analisando. Olha só, não existe esse papo de que você vai aumentar os pontos de vendas, você não vai aumentar o consumo. Claro que vai aumentar o consumo. Isso é um jogo paralelo, como vem jogando paralelamente, dizendo maconha medicinal. Não existe nada fumado que seja medicinal. Nada. Zero. Zero. Nada fumado é medicinal. Mas aí, resumiram mais, botaram cannabis medicinal. Também não existe cannabis medicinal. Isso aí é apenas para diminuir a percepção de risco que as pessoas têm sobre o uso da cannabis. Não existe cannabis medicinal. Isso foi feito com cigarro. Falava que o cigarro era medicinal, aquela fumacinha quente, descendo ali lá na laringe, na faringe, que aquilo era muito bom, diminuía infecções e tal. Depois viu do que era, né? Provocadores de cânceres. Foi feito isso com o uso do álcool. Tanto é que o Biotônico de Fontoura, que muitos que estão nos assistindo aqui devem ter usado, tinha 9% de álcool, fazendo a mesma coisa com a maconha. E você consumir uma bebida que tem 9% de álcool, o dobro que a cerveja tem, e você falar que isso é bom, como era o Biotônico de Fontoura, foi usado esse tipo de artifício para aumentar a venda dos produtos com álcool. Porque se você dá para a criança o Biotônico de Fontoura cedo, ele vai viciar no álcool cedo. Por quê? Antes dos 7 anos de idade já dava um Biotônico de Fontoura. Não tinha feito nem a primeira poda neuronal.
7, 8, 10 anos de idade, milhões de crianças usando aquilo. Não tinha sido feito, né? Tinha sido feita a primeira poda, mas já estava usando. Aí vem a segunda poda, também não poda, vai ficar dependente, não tenha dúvida. Aí você vai manter na indústria do álcool toda essa população. Então, isso é muito grave e a gente tem que continuar lutando contra essa questão das drogas. É um fato. Infelizmente, o STF, mais uma vez, torna lei, torna uma situação no país grave, como ter legalizado o pequeno tráfico no Brasil. Infelizmente. Sempre as pessoas vão comprar esses produtos no tráfico. Por quê? Porque não paga imposto, é mais barato. É isso. Uma pontuação importantíssima. Eu acho que a gente tem que lutar pela saúde pública baseada em dados científicos. Contra fatos, não existem argumentos, né? Isso é o que nos ensina no quartel. E os fatos científicos, eu acho que expôs muito bem, e é algo que é preocupante. O uso de drogas é algo que não está na mesma frase de saúde mental, saúde cerebral, né? Mas eu agradeço o senhor ter abordado esse tema mais uma vez, professor, porque eu acho que é extremamente importante. Eu quero abordar aqui, professor Antônio Geraldo, se o senhor permite, tem algumas perguntas aqui no nosso chat, pessoal, basicamente aqui, perguntando, entre outras coisas aqui, se poderia existir algum tipo de projeto para um atendimento psiquiátrico aos moldes do CVV, em que psiquiatras pudessem atender as pessoas, enfim. Puxando o gancho dessa pergunta, quais seriam os próximos passos ou ações para implementar, para melhorar o serviço de psiquiatria no Brasil e, por consequência, prevenção de suicídio também? Vamos lá. Aos modos do CVV, eu não gostaria que houvesse, não, porque o CVV é antimédico, é antimedicina, não encaminha ninguém para atendimento médico, não encaminha ninguém para atendimento que não seja apenas o que eles fazem de ouvir e ficar ao redor da pessoa ali, pessoas de 18 a 60 anos de idade, com um curso de 40 horas e que acham que se tornam especialistas a persuadir pessoas a não tentarem suicídio. Então, não gostaria. Gostaria que fosse feito conforme o que nós propusemos em um artigo científico publicado. Essa pessoa pode fazer contato comigo, eu mando o artigo científico para ela, onde nós mostramos o que se deve fazer e o que não se deve fazer, o que nós temos e o que nós deveríamos ter. Esse artigo foi publicado dentro das diretrizes de abordagem à questão do suicídio pela Associação Brasileira de Psiquiatria e publicamos isso em Revista Internacional de Alto Impacto, mostrando. Eu entreguei isso ao próprio governo federal, havia uma proposta de implementação, a Lei 13.819 do Osmar Terra, ela foi aprovada para fazer a promoção, para cuidar, seria uma política nacional de prevenção à automutilação e ao suicídio. Infelizmente, caiu exatamente na época do ministro Mandetta, que não fez a regulamentação da lei. O Mandetta não fez a regulamentação da lei, depois ela caiu no esquecimento da regulamentação. Então, nós temos a lei 13.819 de 2019, mas nós não temos a regulamentação. Se regulamentasse, lá tem a chamada hotline, em que nós fizemos a proposição dessa hotline. Essa hotline seria por profissionais de saúde de nível superior. Por quê? Porque estão comprometidos com o sistema conselhal, tem também um compromisso com o sigilo, e isso seria um lugar físico onde essas pessoas atenderiam por telefone, mas com identificação de quem está ligando, com identificação de quem está atendendo, com gravação do que está falando a pessoa que ligou e gravação do que está falando aquele que atende. Porque se eu sou um pedófilo e resolvo usar esse meio aí para poder chegar até pessoas que estão ali sofrendo, que estão com alguma doença mental e que estão precisando de ajuda e são fáceis de serem manipuladas. E aí, como é que ficaria isso? Seria complicado. Então, nós precisamos disso, temos esse projeto, já mandamos para o governo federal, mas caiu no esquecimento. A semana passada,
eu passei por 5 cidades, e dentro dessas cidades eu estive com o prefeito e mostrei para ele isso, falei assim, ó, instala na cidade, isso não é caro, isso é barato. Tá? Conjuga isso com o SAMU, porque essa pessoa liga, enquanto você está atendendo a pessoa aqui, o SAMU vai lá para poder ajudar essa pessoa, a equipe da hotline vai lá para poder persuadir essa pessoa, dissuadir essa pessoa, fazer com que essa pessoa seja tratada, porque se ela não tentou, ela vai tentar. Se ela tentar, ela tem 50% de chance de tentar novamente nos próximos 6 meses. Aí sim nós salvaríamos vidas. O exemplo do hotline americano funciona super bem e com bons resultados. Em relação ao outro item que você falou, foi sobre... 2 perguntas sempre acaba bagunçando. Sempre acaba confundindo. Eu acho que já foi bem respondido, foi para o Euclides, professor Antônio Geraldo. O senhor respondeu muito bem, que é sobre o futuro, os próximos passos. Mas eu queria prestigiar aqui também a Ludmila, se o senhor me permitir, a resposta foi muito bem dada, bem completa. Eu sei que nosso tempo é exíguo. Se o senhor me permitir, essa pergunta da Ludmila. Está colocando aqui sobre depressão psicótica menopáusica. O público feminino, relação das doenças mentais com essa questão de suicídio. Ela pergunta aqui sobre um caso, enfim, não há muitos detalhes, mas como lidar com isso e qual seria o melhor caminho para o tratamento? Sem conhecer o caso como um todo, é muito difícil de fazer suposição. Inclusive, por ser participante de Câmara Técnica de Psiquiatria, nós sabemos que nós não podemos falar em tese. Eu sou da Câmara Técnica de Psiquiatria de alguns conselhos de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Conselho Federal de Medicina, e nós aprendemos que a gente não pode falar em tese. O que eu posso dizer é que pessoas suicidam porque estão maltratadas, serem, às vezes, mal cuidadas, mal diagnosticadas, a escolha inadequada do medicamento, mas lembrar que nós temos, às vezes, muitos pacientes ruins de serem pacientes, não gostam de ser paciente, nega a usar os medicamentos e isso é um complicador. Então, pessoas que a gente fala 1000 vezes, não use bebida alcoólica, elas usam. Ah, mas foi só um drink. Mas usou, não é para usar é nada. Há pessoas que a gente fala, não use a maconha, e ela usa. E a gente repete, não usa. Ela continua usando, não, mas é só um bag por semana. Opa! Meninas que têm 17 anos de idade, que usem um cigarro de maconha por semana, aumentem 3 vezes mais a chance de ter depressão. Aí você fala para não usar, aí use. Pessoas que fazem uso de anfetaminas, pessoas que fazem uso de antidepressivos, insistem que podem tomar cerveja, insistem que pode tomar um gole de uma bebida alcoólica. É só uma, não pode tomar é nada, é zero. A gente pede, não usa cafeína, é um estimulante, vai piorar seu sono, vai gerar sua ansiedade, vai cortar efeito do remédio. As pessoas ignoram como se isso não fizesse diferença. E fazem. Psiquiatras perdem por ano 1 a 5 pacientes por suicídio, por ano. Eu vou fazer 40 anos de profissão. Eu nunca tive um caso de suicídio de paciente meu em tratamento comigo. Nunca. Por quê? Porque eu cuido de tudo isso. Assim como eu, devem ter vários outros colegas. Eu estou vendo aqui, eu abri aqui agora e vi que tem profissionais aqui excepcionais aqui nos atendendo aqui do Brasil inteiro, Rio Grande do Sul, Brasília, Rio de Janeiro. Estou vendo aqui gente de altíssima qualidade que faz, inclusive, trabalho nessa área e que sabe disso. Maus pacientes, má adesão ao tratamento. Então, Ludmila, eu acredito que é a questão do diagnóstico, eu acredito que é a questão da escolha do tratamento, se não usar um medicamento anti-suicídio, assim, imediatamente o risco é alto demais. Eu normalmente eu gosto de usar 2. Arbolítio é base, né? Eu falei do nome comercial, porque não tem nenhum vínculo com nenhuma indústria farmacêutica mesmo, e nada, e é um medicamento que nunca teve patente na vida. Então, ele foi o carbolítio. O lítio foi descoberto pelo um brasileiro, Bonifácio de Andrade e Silva, quando ele era minerólogo lá em Paris, e depois os australianos descobriram o bom uso do lítio como estabilizador de tumor, e depois um holandês expandiu o uso. E é o melhor medicamento anti-suicídio que nós temos, exceto a clozapina para psicóticos, né? No caso de pacientes psicóticos, a clozapina é melhor para atingir o núcleo psicótico.
E nós sabemos que o IRSS, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, especificamente, mais o escitalopram, também é um grande medicamento para ajudar na prevenção aí do suicídio, as pessoas têm ideias sobre suicídio, e às vezes é a escolha do medicamento, tem que tomar cuidado e olhar, o acompanhamento psicoterapêutico é importante, as orientações para poder as famílias cuidar adequadamente em casa, para tirar toda e qualquer possibilidade da pessoa tentar o suicídio e perder o medo de indicar internação, né? Porque as pessoas, mesmo médicos, têm preconceito de indicar internação, e a gente tem que internar. E se o suicídio é eminente, se realmente continua a ideia de suicídio, tem que internar, fazer eletroconvulsoterapia, tratar-se adequadamente para poder fazer, para poder dar o melhor resultado. Eu não teria dúvida. Inclusive, o seguinte, tem ideia de suicídio repetida, está falando, porque tem medo da eletroconvulsoterapia, porque tem medo do procedimento, é por desconhecimento, por falta de cultura na área e por nunca ter feito, por nunca ter acompanhado pacientes que fazem ECT. Jair aí acompanhou aí algumas centenas de pacientes fazendo ECT e sabe muito bem o resultado. Esse Dr. Salomão, no primeiro dia de residência médica, disse o seguinte: quem vai ensinar para vocês são os pacientes. Os pacientes nos ensinam, né, O doutor aplicativo da Caixa aqui E não as está respostas que eles nos respondendo. dão ao Aí eu vou tratamento lá em casa adequado, ao agora, pegar tratamento o bem cartão feito, físico para ao poder uso das passar terapias aqui. adequadas é muito boa. A moça está dando a E a opção aqui de gente você consegue passar se sentir o seguro Pix para na ela indicação dos diretamente e eu procedimentos depois tecnicamente e repassar esse para cientificamente você de volta. O que comprovados você acha? como os melhores. A gente pode indicar outras questões aí também para usar na questão do suicídio iminente, mas eu estou falando do padrão ouro e que não tem conflito de interesse nenhum, que é a eletroconvulsoterapia, e é o que sofre mais preconceito. Tem outros. No momento, nós temos outros, mas vou falar do padrão ouro, que é o ECT. E é um procedimento sensacional. A gente que já viu os resultados percebe realmente a importância dessa técnica. Sr. Antônio Geraldo, existem várias outras perguntas aqui, mas algumas também relativas à questão de diagnóstico e tratamento de pacientes específicos. Eu acho que o senhor já respondeu, que não há como focar dessa forma. Eu gostaria de disponibilizar o espaço, então, professor Antônio Geraldo, se me permite, esse espaço que nos foi cedido aí pela Associação Médica e pelo Dr. Valdemar, que o senhor pudesse usar da palavra para nos trazer um alento, professor Antônio Geraldo. Porque às vezes a gente, numa situação de dificuldade, nós precisamos de ver o capitão do navio que está enxergando mais longe e está mais alto do que a gente que às vezes está no convés. O senhor enxerga mais longe. Traga um alento para a gente. O que o senhor pode dizer sobre o futuro dos tratamentos psiquiátricos, principalmente no tocante a essa questão de prevenção ao suicídio? Nós estamos num bom caminho, estamos retrocedendo, estamos estacionados. Por onde caminharemos? Seria possível? Claro, com certeza. Olha só, nós estamos num caminho maravilhoso. Se você imaginar, dá uma olhadinha, o Valdemar está aí, pode nos falar, mas dá uma olhadinha assim, ó, quantas campanhas no Brasil têm a participação do Conselho Federal de Medicina? Quantas campanhas de uma sociedade de especialidade têm a participação do Conselho Federal de Medicina? Então, isso mostra que nós temos hoje um Conselho Federal de Medicina, nós temos conselhos regionais de medicina, você faz parte de um conselho Jário, tem outras pessoas aqui conosco também, que também são conselheiros, fazem parte de conselhos regionais, estão conosco aqui, e os conselhos estão conosco também nas campanhas. Isso é bom, isso é uma campanha diferenciada, onde nós conseguimos ter o Conselho Federal de Medicina parceiro. Quantas campanhas que o Conselho Federal de Medicina faz parceria? Com a BP eu sei, são duas. Não conheço nenhuma outra com outra sociedade de especialidade. A BP tem o bullying e tem a campanha de prevenção ao suicídio, que é a mais conhecida de todas essas campanhas aí. Então, acho isso mostrando que nós estamos num caminho maravilhoso. Em relação aos tratamentos, nós temos novas moléculas surgindo, nós temos novas possibilidades de uso de antigas moléculas, o que também é muito bom. Eu acho que nós caminhamos muito intensamente para fazer a cartografia dos mapas cerebrais. Quando chegarmos a esse ponto de fazer a cartografia dos mapas cerebrais, aí nós vamos estar bem evoluídos. Isso não está longe, isso é um caminho. Acho que as IAs vai nos ajudar bastante, não vai substituir o médico
Não entendo isso, não vejo como possibilidade nesse sentido na nossa área de psiquiatria, então não tenho nem dúvidas em relação a isso, mas vai ser um grande auxiliar para evitar de que a gente erre, cometa o mínimo de erro possível. As IAs vão nos ajudar. As IAs vão conseguir fazer coisas que nós não fazemos. Por exemplo, você prescreve um medicamento, tem milhares de novos medicamentos, a IA vai falar para você da interação medicamentosa em segundos, o que não é fácil para nós. A pessoa está tomando uma medicação lá, a pessoa está tratando de um câncer de mama e está usando tamoxifeno. E aí, tem um monte de interação medicamentosa importante e que a gente conhece todas? Não conhece todas assim. Então, você tem que ir lá e consultar. A IA vai te dar isso na mão e na hora. A IA vai te lembrar, olha, você relatou aqui, você não perguntou sobre o abuso na infância. Muitos médicos nunca perguntam sobre abuso na infância. E tem importância enorme que seja perguntado dentro de uma consulta médica, né? Aí a IA vai te lembrar, olha, essa interação, ele falou que toma medicamento para tratar um quadro infeccioso, está usando, ela vai falar, tem interação importante, tal. Tudo isso vai nos ajudar e vai nos ensinar. Lembrar, ele falou, você esqueceu, ele falou 2 vezes na palavra morte, ele falou 3 vezes, uma vez na palavra suicídio, mas falou 5 vezes sobre desistir, sobre perder as questões da vida e tal. A IA vai captar tudo aquilo e vai te lembrar, presta atenção, você prestou atenção nisso? Nossa, não tinha prestado atenção, mas a IA te mostra nessas frases. Avalie essas frases, então você vai ficar mais atento. E juntando isso com a cartografia dos mapas cerebrais, é uma coisa maravilhosa, porque nós sabemos de todas as regiões do cérebro e que elas são divididas em funções e estão aumentando ainda essas atividades cerebrais por regiões, mas a gente usa muito pouco isso. Nós temos uma neuropsicologia que tem sido desenvolvida e melhorando também para nos ajudar. Tudo isso é auxiliar. A base é o conhecimento médico, é a observância médica, é a capacidade de avaliar aquilo que é trazido. Então, eu vejo como um futuro bom trabalhar com o estigma. Eu acho que nós não podemos parar em momento algum, insistir, essa é a minha razão de viver, e aí eu tenho conflitos de interesse por causa disso. Eu amo trabalhar contra o estigma, contra o preconceito, todo e qualquer preconceito. Acho extremamente importante a gente enxergar mais o coletivo e menos o individual. Se as pessoas deixarem de ser menos individualistas e pensar mais no coletivo, elas terão melhores resultados para si mesmas. E aí é onde, às vezes, eu ouço as pessoas, mas suas coisas estão tão certas, é porque eu faço para os outros, eu não faço para mim. Mas as coisas estão indo, funcionando tão bem, é porque eu faço para os outros, eu não faço para mim. Se você parar de fazer para você e fazer para os outros, para o coletivo, é melhor. Então, eu não gosto muito dessas coisas individuais, eu gosto de fazer para o coletivo, exatamente para dar um ensinamento como um todo. E médico precisa parar de querer ser assistente social. Ele é médico, ele é técnico, ele tem que fazer um trabalho técnico. E, assim, as situações técnicas ele tem que colocar para valer no dia a dia. Ele ficar preocupado com questões sociais, vai ter dificuldades enormes. Eu penso que o futuro é muito bom. Eu acredito nisso, vou continuar lutando por isso, sempre pensando no coletivo e não no individual. A questão é que não aprenderam ainda. E quando você faz para o coletivo, o individual cresce muito mais. E aí as pessoas acham que você está fazendo por você, não, está fazendo pelos outros. Eu não tenho razão nenhuma para fazer uma palestra de domingo às 10h30 da manhã, e só um Valdemar que acorda 3h30 da noite que põe aulas ao domingo. Eu acho ótimo, porque eu faço de casa, tranquilo, no amor, porque hoje eu não consegui ir aí encontrar com vocês pessoalmente, estou fazendo de casa. A última vez que eu fui aí, fiz pessoalmente, foi maravilhoso. Depois fiquei até tarde, batendo papo com o Valdemar, uma conversa boa, longa, ele, Salomão, que é muito bom. E isso também nos dá qualidade de vida, nos dá prazer. Você emplaca um domingo melhor, você emplaca uma semana melhor. O Valdemar também não tem tempo para nada, só tem domingo aí que ele pode fazer isso mesmo. E aí, vamos fazendo para o coletivo. Valdemar, por exemplo, faz muito para o coletivo, o que eu admiro muito.
eu vejo como um exemplo de vida. Valdemar, doutor Salomão, doutor Valdemar, doutor Antônio Geraldo. Para mim, vocês captam a essência da felicidade. Eu vejo os três são felizes. E talvez a essência da felicidade seja aquela frase que se espalhou, e para mim é muito interessante. Reflete isso. Quer ser feliz? Seja útil. Eu não conheço pessoas tão úteis quanto vocês. São sensacionais. Parabéns. Especialmente o senhor professor Antônio Geraldo. É uma lição. Não vou falar quantos anos tenho aprendido contigo. Já faz algum Pode tempo. falar, A cada pode dia um falar. pouco mais. A cada dia um pouco mais. Obrigado pelas palavras maravilhosas. A gente recebeu vários agradecimentos aqui, e não temos como falar de todos aqui, mas do Roberto Douglas, que mandou aqui vários recados, vários colegas aqui nos colocaram aqui o desejo, inclusive, do link, tá, professor Valdemar? Para o pessoal repetir e assistir novamente essa aula sensacional com o professor Antônio Geraldo. Eu acho que, doutor Valdemar, ficando então à disposição, acho que o tempo já se esgota, não é isso? Não havendo nenhuma outra colocação, professor Valdemar, eu entrego a palavra para o senhor, então. Agradeço aí a oportunidade. E a oportunidade única de estar aproveitando esse dia com o professor Antônio Geraldo, doutor Valdemar, doutor Salomão e essa maravilhosa audiência que nos prestigiou hoje de manhã. Obrigado. Maravilha. Veja que o vírus foi de grande valia. Estar com o Antônio Geraldo é sempre um grande aprendizado, porque ele tem conhecimento, tem retaguarda, tem vanguarda e tem retórica. Tá? Então, isso é um grande aprendizado a todos nós. E passa isso com muito seu conhecimento, com muita facilidade. Então, essa manhã foi maravilhosa. A todos nós, vai ficar pendurado, então, no nosso YouTube da MG, São Médico de Goiás, e também da Faculdade de Medicina e da Serem Goiás. Geraldo, muito obrigado por tudo. Jair, muito obrigado pela presença, por tudo. Salomão Rodrigues Filho, muito obrigado pela participação. Eu volto a palavra, então, ao Antônio Geraldo, para fazer suas considerações finais, e assim encerramos esse preço. Veja que foi tão gostoso estar aqui acompanhando e aprendendo, e nossa live é programada para 1 hora, né? Já estamos com 1h30 de live e nem percebemos o tempo passar. Forte abraço, com licença a todos vocês. Antônio Geraldo, contigo, então. À vontade. Eu só tenho a agradecer. Eu fico muito feliz de poder ter participado com você nesse projeto mais uma vez. Estarei sempre às ordens. A ideia é poder ajudar e vamos continuar pensando no coletivo, vamos pensar em sermos úteis cada dia mais. Muito obrigado, meu irmão. Uma pena não poder estar aí em Goiânia hoje, mas breve estaremos aí novamente. Te aguardando. Forte abraço. Felicidades.